Na Rede Escola Especial Professores, vamos continuar falando dos educadores que seguem inovando em sala de aula. No município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, uma visita ao sacolão. Estudantes conhecem as frutas nativas dos ecossistemas brasileiros e aprendem conceitos de economia e biogeografia. No Distrito Federal, a importância da formação continuada para os educadores e os desafios da carreira docente. No Rio de Janeiro, professores se preparam para lidar com a mediação de conflitos e com a inclusão em sala de aula. A pessoa que faz a mediação é muito importante para a segurança dele e para fazer essa ponte, né? Ele precisa de alguém estando com ele. Você fica assim, vamos dizer, mais capacitado para encarar os problemas do dia a dia da escola, que são muitos. Que carreira seguir? Que curso universitário escolher? Essa é uma das maiores preocupações dos estudantes que estão terminando o ensino médio e que estão a caminho da universidade. Definir a escolha profissional aos 17, 18 anos é muito difícil para qualquer jovem, né? Pensando nisso, a professora Rita de Cássia Garcia, da Escola Estadual Professor Antônio Maria Filho, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, criou um projeto no qual ela leva os seus estudantes para conhecer uma universidade por dentro e, assim, ajudar esses jovens a definir com mais segurança o que estudar no futuro. Eu faço esse projeto tem 2 anos, que é os 2 anos que eu estou com essa disciplina, e o retorno tem sido muito grande. Eles têm muito interesse de ir para a universidade, ficam me pedindo, dando sugestões, porque eles querem conhecer vários cursos de vários lugares, e se pudesse, eles iriam em todas as universidades do país todo. Acompanhamos os alunos da professora Rita de Cássia em mais uma das várias visitas que ela promove durante o ano letivo. Eles foram conhecer o Instituto Brasileiro de Medicina Reabilitadora, uma universidade que promove vários cursos, principalmente na área médica. As universidades gostam muito, tanto as públicas a gente tem um contato muito amplo, então assim, são eventos que elas fazem e nós vamos até lá. As particulares a gente tem um contato maior, vem as pessoas aqui, até divulgam as suas próprias universidades, etc. E até chegamos a fazer convênios, tipo assim, de abatimento de mensalidade, que facilita bastante para os alunos. Essa oportunidade, na verdade, é indispensável para o aluno do ensino médio. E esse momento de visita é o momento que eles se colocam de frente com as profissões e têm a oportunidade de tirar as últimas dúvidas, de chegar à conclusão a respeito da sua carreira profissional e saem daqui já com a ideia do vestibular que vão prestar. Espero conhecer um pouco mais sobre a minha área, né, que eu desejo cursar, que é a engenharia, e poder esclarecer um pouco mais sobre como é o desenvolver dentro de uma faculdade dessa matéria. E também ter a possibilidade de ver outras profissões que eu possa ter um interesse e possa ter um gosto de conhecer, de praticar aquela profissão. Eu espero que lá eles tenham palestras sobre os cursos que eles disponibilizam e que eles mostrem pra gente como é mais ou menos a vida dentro da universidade, o dia a dia. Hoje nós temos cerca de 18 oficinas práticas acontecendo simultaneamente, né? Desde a 1h30 da tarde até as 17 horas. Então eles vão estar aí à disposição de todos eles, todas essas oficinas, né? Desde comunicação, direito, engenharias, arte e design, saúde, negócios. Então eles vão poder se espalhar pelo campus e curtir todas as atividades. A ideia da professora Rita de Cássia foi uma das selecionadas para a final estadual do Prêmio Professores do Brasil. E a ideia gerou frutos. Outras escolas adotaram a visita às universidades como prática para auxiliar seus alunos na hora de escolher que faculdade seguir. Você tá numa faculdade, você poder estar nesse local, tá com essas pessoas, tá conhecendo dos cursos, vendo se é isso, não é isso, aquele lá é legal, chama a atenção. Tá, assim, nesse meio é muito importante. É necessário você saber sobre a sua profissão e como você vai atuar, como você vai trabalhar, o que você vai estudar. Muitos chegam aqui ou terminam o ensino médio pensando numa graduação e a partir do momento dessa visita eles conseguem direcionar melhor. Tá? Uns que chegam lá pensando em medicina, pode retornar pensando em enfermagem. Outros que chegam lá com educação física, pode retornar com filosofia, história, etc. Então, direciona melhor para eles. O meu sonho é que pelo menos 50% consiga entrar na universidade e consiga terminá-la também, né? A violência em sala de aula cresce no país.
De acordo com dados da Prova Brasil 2015, 51% dos nossos educadores relataram que já sofreram agressão verbal ou física. 71% presenciaram agressões entre alunos e 91% dos professores disseram que já foram ameaçados por seus estudantes. Esses dados mostram o quão estressante é o trabalho do educador e, muitas vezes, ele não tem o suporte necessário para lidar com tudo isso. Resultado, acaba ficando doente e, muitas vezes, se afastando da sala de aula. Nossa equipe acompanhou um projeto de capacitação de professores em mediação escolar promovido por um núcleo de solução de conflitos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A proposta é consolidar a prática da mediação no ambiente escolar. Muitas vezes, o ambiente hostil e a violência dos grandes centros urbanos chegam à sala de aula. Na Prova Brasil 2015, mais da metade dos professores relataram presenciar agressão verbal ou física entre os próprios estudantes ou com funcionários da escola. Para que esses conflitos não atrapalhem o ambiente escolar, é fundamental o papel do mediador. Os conflitos, eles precisam existir, né? Porque sem conflito a gente não anda, né? Agora, tem que saber lidar com esse conflito, né? Tem que equilibrar o emocional, né? Um se colocar no lugar do outro para ver o que é que o outro está sentindo. Promover uma resolução pacífica dessas situações nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, se tornam cada vez mais necessários cursos de especializações em mediação de conflito no ambiente escolar, como este, oferecido pela Escola de Administração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você fica assim, vamos dizer, mais capacitado para encarar os problemas do dia a dia da escola, que são muitos. São mais de 1.200 escolas estaduais, né? Nós não teríamos condições de passar por todas elas. Então, estamos criando com esses cursos multiplicadores que vão poder continuar esse trabalho, pelo menos das habilidades básicas, para continuarem disseminando. Existem várias formas de trabalhar a mediação de conflito na sala de aula. Mas em todas, ter um aliado é fundamental, o próprio aluno. A gente existe algumas divergências de opinião que muitas das vezes geram conflitos e eu acho que isso pode ser trabalhado a partir do momento que você faz a ressalva de que existe essa diversidade, que as pessoas pensam diferente. Então eu acredito que a mediação de conflitos aqui ela vai trabalhar mais na prevenção do que naquela questão da cura, do vamos resolver a situação, não. Eu acho que vai ser uma coisa mais preventiva para a gente entender ainda mais as diferenças, as discordâncias e não fazer com que se tornem conflitos. É importante que eu diga que os conflitos entre os alunos são mediados pelos próprios alunos. Então, eles já dominam toda a linguagem que é própria daquela faixa etária. Os adolescentes conhecem bem os outros adolescentes, então acessam muito mais rapidamente. Então, a ideia é que um adolescente, ao se capacitar e se tornar mediador, possa ajudar 2 outros adolescentes a resolverem aquele conflito. E o importante é que eles também levam isso até mesmo para as famílias, para o local onde eles residem. Eu acho que em todos os âmbitos da nossa vida, a mediação de conflitos ela se faz necessária, porque nós vivemos conflitos todos os dias. Então, eu acho que isso vai ser de suma importância para as nossas vidas, para que lá fora a gente possa entender os conflitos pessoais, os conflitos interpessoais, às vezes os conflitos religiosos, que também são nos dados. E o mundo nos traz muitos conflitos, muitos questionamentos, e aprender a lidar com eles faz toda a diferença na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em todos os âmbitos. Tem uma professora inesquecível de francês, que é a professora Militza, e ela foi fundamental em eu me apaixonar pela França, por Paris e pelo mundo, em falar milhares de línguas. Principalmente de biologia. Acho que ele foi meio culpado de eu ser professora. Mas tive outros muito bons de português, que realmente foram professores excelentes para mim de história. E me marcam até hoje, né? Lembro deles até hoje. Muitos, inclusive de primário, a professora Ida, né? na universidade também, o professor Euler. Tem sempre aquele professor que marca a gente, né? Tenho a minha primeira professora, Silvia, que foi uma professora assim, de casa, não foi da escola. Ela me ensinou a ler com 4 anos, então assim, eu sou apaixonada por ela. Boas práticas educacionais que dão resultado.
A professora Aline Campos, do Colégio Estadual CIEP 408, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, inovou e conquistou os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E tudo começou com uma visita ao Sacolão, próximo à escola. Com o projeto Frutas Brasileiras, Suas Geografias e Sabores, a professora Aline conseguiu unir o estudo da geografia, das ciências biológicas e um pouquinho de economia. Na sala de aula, ela orientou uma pesquisa sobre frutas exóticas e nativas do Brasil. Os estudantes aprofundaram seus conhecimentos sobre a ocorrência e a distribuição dessas espécies por ecossistemas e ainda aprenderam sobre economia local, ao entrevistarem os comerciantes. Eu queria que meu aluno, de uma forma prazerosa, tivesse consciência que esse Brasilzão, ele desconhece. E eu comecei a fazer isso através da fruta. A gente vem estudando as frutas brasileiras. Elas estão no nosso dia a dia? Poucas, não? Quais as que estão no nosso dia a dia? Que a gente vai no sacolão, que a gente compra, maçã, banana. Hoje a aula será diferente. Alunos e professora vão deixar a escola por alguns instantes para uma atividade prática no sacolão do bairro. Após mapear frutas nativas e exóticas presentes no território brasileiro, a turma vai às compras. Ali, em contato com a mercadoria, fica à vontade para escolher, refletir, indagar. O Tiago encontrou no sacolão a fruta que ele mais gosta, que é o maracujá, é isso? E o que você aprendeu sobre o maracujá nessa aula? Que com a semente do maracujá a gente pode fazer remédio, pode fazer chá e também tem como fazer doce, que as sementes também tem como enfeitar nos doces para eles poderem ficar mais bonitos. Eu não sabia escolher melancia, não sabia se era melhor grande ou pequena, aí eu aprendi hoje. E o tomate também, eu não sabia que era fruta. A atividade inclui entrevistar o comerciante para descobrir um pouco da rotina de compra e venda dos produtos. Qual o seu nome? João Max. De onde vêm as frutas, legumes e verduras que são vendidas no sacolão? Normalmente é Teresópolis, Friburgo. Sim. As frutas e legumes são orgânicas ou contêm agrotóxicos? 99% contém agrotóxicos. Compras pagas, sacolas na mão, é hora de voltar para a escola, degustar as frutas e escrever uma poesia a partir das sensações que tiveram. Manga docinha, manga maravilhosa. Quando eu como, a menina fica nervosa. Fica nervosa de emoção, quando a manga cai no chão. Manga tão saborosa que me deixa nervoso, que eu acabo comendo de novo. A experiência de chupar uma manga, os dentes ficam cheios de fiapos, mas é uma experiência maravilhosa. Então, ele vai ter esse momento artístico, literário, poético, que ele vai ter a liberdade, como eu já falei, cognitiva, de se expressar. A laranja, uma fruta saborosa. Ao mesmo tempo, sinto duas sensações. A de saborear o caldo doce da laranja e fazer careta quando está azeda. Nossa, essa fruta é uma surpresa. Eu quero que ele possa levar para a vida dele essa experiência e potencializar nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, quando a gente for estudar outras regiões, outros biomas, ter essa vivência. Os números da pesquisa Prova Brasil 2015 revelam os desejos dos nossos educadores quanto à especialização e formação continuada. 21% dos professores afirmam não ser necessário qualquer aperfeiçoamento profissional na disciplina em que ensinam. 33% disseram sentir baixo nível de necessidade, 35% nível moderado e 11% sentem alto nível de necessidade de aperfeiçoamento. Outra pergunta presente no questionário da Prova Brasil foi se os professores gostariam de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional nos últimos 2 anos. A resposta foi animadora. 88% disseram que sim. Nossa equipe de Brasília conversou com um professor que não para de se especializar. Ele é formado em dança, matemática e informática, além de ter mestrado e doutorado em artes visuais. Em um mundo cada vez mais informado e em constante mudança, estar sempre adaptado é fundamental, seja na relação pessoal ou profissional. Um dos cargos que mais necessita se adequar e manter sempre atualizado é o de professor. No caso deles, não é só em conteúdo, mas na forma de transmitir os ensinamentos.
Eles que estão sempre em contato com diferentes gerações têm em cada ano uma surpresa, uma novidade, e precisam ficar antenados em como agir. Ter apenas a licenciatura não garante uma boa relação com o ensino em sala de aula. O caminho é estar sempre se atualizando. A formação continuada é importante porque o professor que saiu da faculdade agora, ele passou alguns anos estudando um determinado assunto, biologia, matemática, artes. Quando ele se depara com a realidade da sala de aula, ele vai encontrar um universo muito mais complexo, muito mais diverso do que o que ele estudou. Então a formação continuada vai permitir que ele tenha condições de promover uma realidade mais inclusiva a pessoas com deficiência, que ele possa trabalhar melhor com as novas tecnologias, que ele possa trazer assuntos que estão presentes no currículo, como raça, a questão indígena, não é? E que ele possa trabalhar isso de uma maneira preferencialmente transversal. Ela é um processo permanente de aperfeiçoamento dos professores que tem por objetivo garantir ações que promovam o efetivo aprendizado dos alunos. Por meio da formação continuada, que também é ofertada pela rede pública de ensino, o professor consegue alcançar melhorias no processo de aprendizagem em sala de aula. Se eu posso fazer um curso de capacitação, né, de que eu aprenda Libras, Braille, ou como mediar conflitos, ou até mesmo outras técnicas pedagógicas, eu posso modificar a minha prática pedagógica em sala de aula. O Kleber busca sempre fazer cursos nesse sentido, mesmo já estando habilitado em artes visuais, música, teatro, dança e informática. Mas ele lembra que não vê a obrigatoriedade de que todos os professores busquem essa abrangência, mas sim que se atualizem, além de perceberem que para a construção de processos mais amplos é necessário que o conteúdo converse com outras disciplinas também. Isso me possibilita ter um entendimento mais holístico da sala de aula, da minha realidade pedagógica. Entretanto, isso não é um foco para que todo professor tenha uma formação tão diversificada. O que é interessante da interdisciplinaridade é a abertura do professor conversar e trabalhar em parceria com o outro professor. Nessa parceria que vai se dar entre as duas áreas, que vai se criar a interdisciplinariedade. A busca dos professores da rede pública pelos cursos é alta, muitas vezes ultrapassando o número de vagas. Mas vale ressaltar que todo curso que venha ampliar os métodos de ensino e formas de interação interpessoal é considerado uma formação continuada. Se o professor não se reinventa, não replaneja, não modifica a sua metodologia, a sua técnica e a sua postura dentro de sala de aula, ele vai entrar na história do caderno amarelo, que é aquele professor que há 20 anos ele dá a mesma aula porque ele pega o caderno dele e vai virando as páginas. A formação continuada, ela é uma oportunidade de ressignificar a prática pedagógica. Como estaria o Brasil hoje, em termos de redução da pobreza e desigualdade, caso tivéssemos investido mais em educação no passado? Certamente estaríamos melhor, mas nem tanto quanto imaginamos. Ao menos essa é a conclusão de um estudo dos pesquisadores Marcelo Medeiros, do IPEA, Rogério Barbosa, da USP, e Flávio Carvalhais, da UFRJ. O trabalho mostra que, mesmo se tivéssemos expandido o ensino médio completo para toda a população desde 1956, o coeficiente de Gini, que é um indicador mais usado para medir a desigualdade, estaria apenas 7% menor em relação ao nível observado em 2010. E os níveis de pobreza registrados em 2015 estariam reduzidos em apenas 25%. Isso não significa que a educação pouco importa. Todos os países ricos expandiram seu sistema educacional. O que o trabalho mostra é que a expansão do ensino sozinha não é suficiente para resolver esses problemas que precisam ser atacados também com políticas públicas de melhor distribuição de renda, aumento do salário mínimo e geração de empregos. Mesmo prevista em lei que toda escola deve aceitar crianças com necessidades especiais, a realidade ainda é muito distante. No questionário da Prova Brasil, perguntaram aos professores sobre a importância da formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou necessidades especiais. E 67% afirmaram precisar muito de conhecimento. Nossa equipe visitou uma escola estadual no Rio de Janeiro que tem trabalhado bem a questão da inclusão de estudantes com deficiência. E o que notamos é que a presença de uma mediadora em sala de aula faz toda a diferença.
Tentei já em escola particular, né? E em algumas situações eu perguntei se eles trabalhavam com inclusão. Em algumas eles falaram que não estavam preparados. Já em outra situação falaram que estavam preparados e no final do ano falaram, olha, ele não se desenvolveu, né? E meio que lavaram as mãos. E aí, na escola pública ele foi acolhido. Ele foi acolhido pelos professores, ele foi acolhido pelos alunos. Igualdade e inclusão são aspectos fundamentais da educação. E desde 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para garantir a diversidade no ambiente escolar. O ganho emocional é muito grande. Grande para ele, que está convivendo com os pares, está vivendo a inclusão. E eu acredito que seja grande também para os outros, porque tem a possibilidade de conviver com o diferente, tem a possibilidade de conviver com outra criança, com uma criança especial. Caio foi incluído em sala regular e tem o acompanhamento de um mediador durante as aulas neste CIEP da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele faz parte de um número restrito. De acordo com o Ministério da Educação, a maior parte dos alunos com deficiência não tem a mesma oportunidade. Somente 40% consegue atendimento especializado. Além disso, menos da metade das escolas públicas apresentam dependências adequadas para esse público. Então, a gente vai adequando tudo, adequando as atividades, adequando o espaço, para que a criança ela se sinta em casa, que ela se sinta acolhida. E também na questão dos amigos, dos colegas de classe. Eles veem o diferente como não sendo, na verdade. Então, isso é muito importante. Esse desenvolvimento, assim, na área emocional. Em muitos casos, o mediador é figura fundamental para que o estudante com deficiência exerça de forma plena o seu direito de estar em sala de aula. É um ganho enorme, é um alívio, é uma esperança, né, para a educação dele. A pessoa que faz a mediação é muito importante para a segurança dele e para fazer essa ponte, né? Ele precisa de alguém estando com ele. A gente vê a cada dia a evolução dele, né? Aparentemente demora um pouco, mas diariamente a gente percebe que há evolução. Você vê o aluno progredindo, você vê o aluno conseguir fazer pareamento, isso aqui é um pareamento. E o aluno não conseguia, ele nem aceitava. O Caio, pela primeira vez, ele escreveu o nome dele. Assim, livre, sozinho, sabe? Isso depois de muito trabalho. Isso é demais, é muito bom. Na verdade, tenho 2 professores inesquecíveis, o Daniel Martins e o Henrique Júnior, porque eles me fizeram crescer, ter mais maturidade, ver o conceito da vida. É o meu professor de matemática, o Mariotti, que ele já me acompanha há 2 anos e eu acho ele um excelente professor. Tem a Nilma, que é de Química. Acho que é porque ela sabe lidar com certos alunos, entendeu? Ela não é do tipo de professor que vai passar alguma coisa e só deixar, não. Ela conversa, ela entende os alunos e é isso. O Demi, ele me ensinou muito questão de confiança comigo mesmo. E o Henrique, ele me apoiou muito nas minhas coisas. E assim a gente encerra a Rede Escola de hoje, que fez mais uma merecida homenagem aos nossos professores nesta semana que marcou as comemorações pelo Dia do Mestre. Nesta edição, falamos sobre os desafios presentes no cotidiano do professor e conhecemos boas práticas educacionais que estão melhorando a qualidade da educação dos nossos alunos. E se você deseja ver ou rever a Rede Escola, fique ligado na tela da TV Escola e também nas nossas redes sociais, além do site tvescola.org.br. Se você vive no Rio de Janeiro, em Niterói ou no Grande Rio, veja o nosso programa na Multirio, canal 26 da NET, sempre às terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Um beijo para você, até a próxima!